Bom, gente, conforme eu citei agora, já no início do programa, hoje, quarta-feira, é dia do nosso quadro Saúde da Mulher. Mais uma vez com o tema livre. Você aí de casa é que faz o tema. Qualquer dúvida relacionada ao universo feminino, pode ligar para cá, que o doutor Belarmino responde para você. Tô aqui com ele, doutor, seja bem-vindo. Só lembrando o telefone, tá? 3381-3200. Muito obrigada pela participação sempre aqui no nosso programa, quadro Sucesso, né? Obrigado, Suzana. Obrigado pelas palavras do nosso amigo José, né? E também gostaria, assim, rapidamente, de deixar um abraço grande para o pessoal da Oficina de Palavras, em nome da Ana Paula Ruschel e do Ricardo Ruas, que tem um site aí, do qual mês passado fui convidado, e esse mês a excelentíssima apresentadora é a convidada, dando dicas, né? Dicas de gastronomia, Senhor Sabor, viu? A gente dá dicas. Eu e o doutor Belarmino já demos as nossas. Exatamente. Então, quem quiser, acesse o site. É verdade, doutor. Bom, antes da gente, então, começar com esse tema livre, que tá vindo as ligações, o pessoal tá ligando para cá, eu acho que é importante, já que se encerram essa semana, as vacinações contra a gripe A. Um caso já foi confirmado aqui em Blumenau, outro suspeita-se. E tem também uma menina de 16 anos grávida que está com a tal da gripe A. A gente volta nesse tema que todo inverno a gente vem falando aqui no nosso programa. A importância dessa vacina, doutor. Então, assim, até o momento, sexta-feira, o mais importante de tudo, expira o prazo da campanha da vacinação anti-gripe A e da H1N1. Então, todos que estiverem nos assistindo agora e tiverem disponibilidade de comunicar, avisar ou para si próprio ir até o posto de saúde da sua cidade, se não souber onde fica, liguem para a Secretaria de Saúde da sua cidade para poder saber aonde poder tomar essa vacina. Qual a importância? Ela pode ser uma leve virose, como ela pode levar a óbito, como ocorreu um caso aqui em Blumenau, e estamos com uma gestante. Então, crianças entre 2 meses e 6 anos, idosos, pessoal da área de saúde, grupos que estão mais envolvidos em risco, gestantes, devem tomar a vacina. Na verdade, todo mundo, a população no geral, a população como um todo, mas né, principalmente esse foco. E até o momento, assim, dado da Secretaria de Saúde de Blumenau, somente 61% das pessoas foram vacinadas. Então, vale para o Vale do Itajaí inteiro. A gente aqui espera que todos se vacinem, porque não adianta uma boa parte fazer a imunização e que não o faça contaminar os demais. Doutor, aí eu aproveito, já que a gente está falando aí da vacina, tem muita gente, isso o pessoal de casa já deve ter escutado falar, não vou me vacinar porque a vacina, muito pelo contrário, ela acaba proporcionando uma gripe, ela dá uma gripe na pessoa. Isso é verdade? Isso não é verdade. É que, na verdade, existem vários tipos de vírus gripais e o tipo 1A e o H1N1 são os que podem ocasionar consequências graves. Então, os demais podem dar uma coriza, um resfriado, a famosa gripe, mas esses da vacina, eles podem ser letais, eles não dão uma segunda chance. Então, daí a importância de todos nós, enquanto comunidade, estarmos vacinados, porque um de nós não estando, já poderá contaminar um semelhante. Mas a gripe comum, essa vacina aí engloba também a gripe comum? Ela pega uma grande quantidade de cepas de vírus, de tipos de vírus, mas não existem todos. Vários outros porque existem também, vários outros, mas os mais importantes, a vacina pega. Então, assim, eu já ouvi também particularmente isso e ainda ouço. Tomei a vacina e acabei com quadro gripal. É porque não faz parte daquela abrangência. A pessoa pode estar com a imunidade baixa, mas ela não vai a óbito, ela não vai ter sequela, ela não vai ter uma meningite, porque não é somente o óbito em si. Uma gripe do tipo A ou H1N1, ela pode deixar sequelas na pessoa irreversíveis. Então, ela pode ficar com vida, mas sem qualidade de vida. Então, não é só o medo de um óbito, é um medo do que possa ocasionar. Vamos acabar com esse mito de que a vacina gera o resfriado ou a gripe, porque é o oposto. Ela não gera, ela imuniza. Há quem diga que na vacina é injetado o vírus mesmo. Tem gente que fala isso é real. É verdade, porque para poder gerar anticorpos, eles inativam em laboratório partículas dos componentes dessas cepas de vírus que ocasionam a gripe
inativam, não deixam elas ficarem maléficas e imobilizam elas, para poder ser o antídoto contra o vírus vivo. Então, o extrato, a essência da vacina, realmente é feita com produtos do vírus morto. Não vivo. Tá, e se a gestante não tomar a vacina, como é o caso dessa menina aí que eu citei agora? Uma adolescente. Acaba pegando no feto também as consequências da gripe? As viroses, de maneira geral, feito, por exemplo, o próprio HIV, felizmente a placenta ela protege bastante. A placenta é o casulo do bebê, é onde protege. Há uma possibilidade que possa passar, mas não é tão grande assim. Mas o estado da mãe, só o fato da mãe correr risco de morte, já justifica tomar vacina, né? Claro, sem dúvida. Doutor, enfim, passamos o recado, gente, até sexta-feira, vacine-se. A gente falou aí do SUS, mas também em redes particulares oferecem... Redes particulares, pessoal, com quem vocês se informarem, as secretarias de saúde estão à disposição e vamos até sexta-feira, por favor, se vacinar. Tá certo. Okay? Vamos para a ligação? Vamos lá? Embora. Bora lá. Alô, quem fala? É Sueli, boa tarde. Oi, Susan. Sueli, seja bem-vinda, obrigada por sua ligação. Você fala de onde? É Fortaleza, querida. Perfeito. Sua dúvida é qual, Sueli? A minha dúvida é o seguinte, eu fiz a mamografia, deu BIHARD 0. Aí fiz a ultrassom, deu BIHARD 5. E daí agora eu estou no postinho para a gente ir pegar um mastologista, né? E mais ou menos assim, eu só gostaria de saber do Dr. Belarmino, o que demora de agora até no mastologista, até fazer biópsia. Esse tipo de pergunta que a gente está meio nervoso aqui. Sim, sim. Pode deixar, ele vai esclarecer, Sueli. Sueli, boa tarde. Obrigado pela ligação. Então, eu vou começar lá do comecinho. A Sueli, como outras mulheres, fez a mamografia dela, que está muito bem indicado, e veio lá, a classe de mamografia e Papa Nicolau, vem em algarismos romanos. E, algum tempo atrás, tentou-se unificar como se vão dar os laudos em medicina. Por exemplo, tem o preventivo, que vem classe 1, 2, 3 ou 4. A mamografia também vem por laudo 1, 2, 3 e 4. E existem números em mandarim, existem números, enfim, em várias linguagens. E num congresso internacional, há anos atrás, se definiu o quê? Se definiriam os laudos oncológicos em algarismos romanos. Ou seja, a mamografia classe 1 é excelente, 2 é muito bom, 3 é regular. 4 é suspeito, 5, biópsia. A da dona Sueli deu classe 0. Classe 0 significa o seguinte, a mamografia conseguiu ver que não tem nada suspeito, mas requer uma avaliação pelo ultrassom. Então, ela já vai fazer o ultrassom, pelo que eu entendi, e foi sugerido depois fazer uma biópsia da região aonde houve, aonde o ultrassom e a mamografia não conseguiram visualizar muito bem. Como que é feito essa biópsia? Essa biópsia, ela é feita tipo essa injeção de vacina, com um gatilhozinho. É feito no próprio local onde é feita a mamografia. E a pessoa vai lá e coloca feito um gatilho, e é dado um gatilho, uma pequena espetadinha em cima dessa região suspeita. Esse material é mandado para um patologista e ele é quem vai dizer se tem câncer ou não. Então, em resumo, mamografia classe 0 quer dizer que precisa complementar com ultrassom, é benigno, mas tem que esclarecer. O ultrassom diz qual a região que tem que ser biopsiada e o ginecologista ou o mastologista é que vai dar o laudo depois e dizer qual a conduta a seguir. Mas, dona Sueli, a senhora está fazendo todo o trâmite certinho, está tudo em ordem. Deu classe 0, fez ultrassom, está procurando um mastologista. Eu acho que ela perguntou quanto tempo, né? O tempo vai também da senhora investir um pouquinho indo atrás para tentar viabilizar. Doutor, já que ela falou sobre esse assunto, acho que é interessante a gente também deixar claro aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento a importância de fazer o exame, a mamografia. E a partir de que idade? 40 anos. Grupos de risco, quando há mulheres, familiares, tias diretas, primas irmãs e tias, mãe, com histórico de câncer de mama ou de útero, tem que ser a partir de 35 anos já fazer a mamografia. Quando não é grupo de risco, é a partir dos 40 anos. Mas o ultrassom de mama, ele já está indicado a partir dos 35 anos. Então, toda mulher com 35 anos, tendo disponibilidade, ela pode ir por saúde ou no médico dela, no consultório, tem que fazer dos 35 a 39. É ultrassom e a partir de 40 anos, a mamografia. Sendo que
se necessário, às vezes tem que complementar o ultrassom. Uma dúvida muito frequente é, o ultrassom não é superior à mamografia? Ele não é superior. Muitas pacientes dizem assim, eu não quero fazer mamografia, eu quero fazer ultrassom. Quem disse a mulher tem câncer ou não é a mamografia, não é o ultrassom. O ultrassom, ele é um complemento, ele ajuda a esclarecer. Se a gente conseguir deixar essa mensagem... Perfeito, já valeu. Ótimo a gente deixar aí claro o pessoal de casa. Mais uma ligação, alô, quem fala? Oi, eu sou Rosane, Oi, Rosane, você fala de onde? daqui da Velha. Velha, aqui em Blumenau. Perfeito, sua dúvida é qual, Rosane? Eu queria saber, assim, eu tive no médico, eu fiz uma biópsia e deu que eu tenho miomas. E daí, eu também tenho uma ferida, tinha que autorizar, só que até agora não consegui marcar pelo postinho. Daí, fica vindo assim demais, não queria saber se é por causa dos miomas ou se é por causa da ferida. Porque de dia 10 de abril até dia 10, do dia 3 de abril até dia 10 de maio, ficou vindo 40 dias direto. Perfeito. É o seguinte, miomas, eles ocasionam hemorragias importantes e só devem ser operados quando realmente começa a dar quadro de anemia, dá muita cólica, a mulher passa um período do mês mais tempo menstruada do que não menstruada. E a feridinha de colo do útero também dá sangramento. Então, teria que procurar um especialista, a senhora deve procurá-lo para poder discernir, porque a senhora pode estar com as duas situações, tanto o mioma quanto a feridinha. E o mioma, se for a causa da hemorragia, tem que ser retirado. Alô, quem fala? Oi, Márcia. Oi, Márcia, você fala de onde? Fidelis. Fidelis, aqui de Blumenau. Perfeito. Sua dúvida é qual, Márcia? É que eu, assim, ó, eu tinha, não sei se eu tenho ou tinha, né, o ovário policístico, né? Então, minha menstruação nunca vinha, né? Ficava 1 ano, 2 anos, assim, toda a vida atrasada, né? E de 1 ano pra cá, assim, quase 1 ano, ela começou a vir certinha. Todo mês ela vem certinho, nos dias certos, assim, bem corretinho ela tá vindo, né? E eu, assim, eu não sei, né, se saiu, ou se saiu ou continua ali ainda, né? Se isso se pode prejudicar. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 37. Okay. 37. Então, assim, ó, obrigado pela pergunta. O ovário micropolicístico, eu vou mostrar aqui, vou pedir ajuda do Demian. Aqui está o ovário mostrando como ocorre a ovulação. No ovário micropolicístico, vários óvulos, o ovário, essa estrutura, aqui está mostrando a ovulação em si. Então, o ovário expeliu o óvulo. No ovário micropolicístico, aparecem vários óvulos tentando sair. Então, a mulher não consegue ovular. Aqui está o óvulo, estava com o dedo em cima, perdão. E, no caso da Márcia, ela disse que quando não fazia tratamento, tinha o ovário micropolicístico e agora a menstruação voltou ao normal. Provavelmente o médico que atende, o colega, fez o contraceptivo, o anticoncepcional, que o tratamento principal de ovário micropolicístico é o próprio anticoncepcional. Ele dilui, ele dissolve esse cisto. Então, provavelmente a Márcia deve ter feito algum tratamento, talvez não tenha associado uma coisa com a outra, mas algum profissional em algum momento, e pela idade que ela tem, 37 anos, deve ter dito, olha, a senhora vai ter que tomar tal medicamento, existe um específico para isso, inclusive, e voltou ao normal. Essa é a explicação. E esse tratamento, por exemplo, cura? Cura, ele pode curar. Mas assim, ó, mulheres com ovário micropolicístico, elas têm maior dificuldade para engravidar. Geralmente são mulheres mais virilizadas, elas têm um nível de testosterona mais acentuado, então às vezes pode ter o buço, a pilificação da pele é um pouco mais espessa. E são mulheres que geralmente dificultam, como tem dificuldade para ovular, elas têm dificuldade para engravidar, então requer o acompanhamento de um ginecologista obstetra para poder ocorrer. Mas os sintomas são falta de menstruação, muito frequente, não dá dor, nada disso, mas e dificuldade para engravidar. Perfeito. Mais uma dúvida por telefone? Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem fala? Marcel dos Santos. Marcel, você fala de onde? Eu falo de Blumenau, bairro Progresso. Perfeito. Sua dúvida é qual, Marcel? É o seguinte, a minha esposa ela teve um AVC faz 1 ano. Pode ir continuando. Marcel, se quiser reduzir um pouquinho o volume da sua televisão. Tá, daí ela foi na ginecologista, né? E a ginecologista pediu para fazer uma ultrassom. Uma mamografia? Não, ultrassom. Uma ultrassom. De abdômen, de pelve, que tipo de ultrassom?
Porque chegando lá no hospital, daí a mulher que faz a ultrassom diz que ela tem que fazer uma mamografia, né? E aí, a dúvida é qual, Marcel? Daí a dúvida é que ela não pode fazer a mamografia por causa que ela toma Marivan e isso pode deixar coágulos no peito. Ok, é Marcel, né? Marcel, obrigado pela pergunta. É o seguinte, Marcel colocou que a esposa dele, AVC é acidente vascular cerebral, mais popularmente conhecido como derrame. A mamografia nada mais é do que um instrumento que ela possibilita viabilizar o câncer a partir de tamanho de 1 milímetro. Daí a importância de fazer a mamografia, porque as filas de radioterapia, quimioterapia vão reduzir drasticamente, porque dá para pegar o câncer no primeiro estágio dele. Voltando à situação da esposa do Marcel e de outras mulheres que possam ter tido AVC. A mamografia não impede nenhuma mulher que tenha tido AVC de fazê-la. Por quê? Porque não mexe com nada não tem contraste, não tem... Simplesmente, Marcel, sua esposa vai ser colocado um aparelho que vai comprimir a mama externamente. Tem uma série de situações que mulheres ou homens com AVC, acidente vascular cerebral ou o famoso derrame, não podem fazer. Mas a mamografia não há problema de hematoma. E eu enfim, entendi né? assim, Suzana, o Marevan, que foi citado, é um nome comercial de um produto que ele evita que crie trombos que geram novos derrames. A esposa dele toma. Então, assim, pessoas que tomam produtos anticoagulantes para não gerar trombos, elas têm que tomar cuidado. Por exemplo, avisar o profissional, se vai fazer uma cirurgia, tem que avisar para não ter uma perda sanguínea muito grande. Vai ao dentista, olha, eu tomo um antitrombótico, tem que ir trombolítico, porque isso ajuda muito. E eu entendi no finalzinho da pergunta que aí ele achou melhor fazer ultrassom, porque a mamografia poderia comprometer o fato dela ter tido o derrame. Não há problemas. Pode fazer. E muito obrigado, foi bem colocado aí. Obrigado pela pergunta, né? Perfeito. Mais uma dúvida por telefone. Alô, quem fala? É Kátia, Oi, Kátia. Você fala de onde? Tupavazinha. Aqui de Blumenau também. Sua dúvida é qual, Kátia? É o seguinte, eu tenho 2 miomas, né? E eu fui no ginecologista e eu tenho sangramento de 15 em 15 dias. Eu tenho muita dor, eu não consigo mais evacuar direito e o médico me receitou só o anticoncepcional para me tomar. É isso, tá certo? Obrigado, Kátia. Boa tarde, Itopavazinha. É o seguinte, miomas é aquilo que a gente falou. Vai depender do tamanho, da localização, tem como resolver e o colega não está equivocado. Geralmente você pode fazer o tratamento de um mioma clinicamente. Aí se estipula um tempo, por exemplo, 6 meses. Se obteve sucesso, se o medicamento conseguiu segurar, não é o fato, eu quero deixar claro isso, de ter miomas que tem que ser operado. Não necessariamente. O mioma vai depender do tamanho, da localização e do grau de hemorragia, se está ocasionando uma anemia importante ou não. Mas é de bom tom que se inicie primeiro tratamento clínico. Não deu, ele deve ter estipulado com a senhora, dona Márcia, esse período, aí sim pode-se partir para uma cirurgia. Mas tem miomas que se consegue encolher, atrofiar com o uso de contraceptivo. Inclusive de uso direto, viu, Suzana? Ah, é? Então é importante a pessoa... É uma sugestão, né? O médico dela que vai decidir, mas assim, tomando direto, muitas vezes você consegue fazer dependendo do tamanho, porque se é um mioma que tem um diâmetro muito elevado, não vai regredir. Mas pelo que eu entendi, se o colega colocou, é porque talvez seja viável nesse caso. Sabe, doutor, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que eu acho que nunca é demais a gente frisar no nosso quadro, é com relação à visita regular ao ginecologista, de pessoas que passaram dos seus 50, dos seus 60 anos, acham que depois parou de menstruar, acabou, já está na menopausa, então não preciso mais procurar um ginecologista. Ou às vezes assim, Suzana, a paciente ela já está com a prole constituída, os filhos, está aposentada, está tudo bem, que ela já cumpriu a parte dela, que está tudo certo, aí começa a frequentar o ginecologista a cada 2, 3 anos. Isso é uma falta até de respeito para com os familiares que amam essa pessoa. É verdade. Porque quando for diagnosticado alguma coisa, já vai estar em estágio elevado. E enquanto vida temos, sempre temos que estar monitorizando. E a maior parte, dentro da minha especialidade, que é ginecologia e obstetrícia, bem acompanhado, consegue se reverter tudo. Exatamente. Então, eu acho assim, super bacana essa sua colocação, porque a intenção do quadro é essa, generalizar as perguntas que se vão para todos. A gente não está falando aqui exclusivamente para Márcia, para Kátia, para Marcel. Não, para todos. A gente está tentando democratizar a saúde e a informação para quê?
para que se possa conviver num meio mais saudável e exercemos o poder da cidadania, passando inclusive pela saúde. Exato. E então não são casos isolados. As perguntas são muito bem-vindas e a gente tenta, das perguntas, generalizar e, servindo para alguém, a gente consegue o nosso... E eu até digo mais, viu? Você aí de casa que não conseguiu falar ao vivo aqui com a gente por telefone, porque sempre são várias ligações, você pode mandar e-mail, tá? Para ver mais, bnu@ricsc.com.br, que se a gente não fizer ao vivo, a gente encaminha para o doutor Belarmino. Ver mais, bnu@ricsc.com.br. Doutor, muito obrigada sempre aí pela participação. Daqui a 15 dias, na outra quarta-feira... Quarta que vem eu tô aqui. Certo, ele sempre sabe mais que eu. Não, tá certo, porque na semana passada... okay. Semana passada teve Banda Cavalinha, era dia do doutor. Eu tenho Tá saudade. certo, quarta que vem. Obrigado. E daí você aí de casa pode fazer a sua pergunta mesmo por telefone, que daí a gente esclarece ao vivo, né, doutor? Com certeza. Perfeito, com certeza. então. Doutor, muito obrigada, tá? Obrigado, Obrigada pela participação.